Às vezes você vê pessoas super talentosas, mas que o nível de energia que elas querem pôr vai até um certo ponto. Às vezes você vê outras pessoas que talvez têm menos talento, menos conhecimento técnico, mas elas colocam um nível de energia, de paixão naquilo que move montanhas. Eu sempre gostei muito desse segundo perfil. E daí, conforme você vai amadurecendo como líder, você vai de fato percebendo que as coisas só acontecem através dos outros. E que teu único papel ali é influenciar e inspirar. E realmente você sente isso. Então, assim, se você tem que dar sempre uma energia extra ali como líder, algo tá errado. Você tem que dar um passo para trás e olhar. E hoje, assim, eu ainda vejo uma ansiedade muito grande das pessoas de falar, poxa, eu me formei em engenharia, então eu quero fazer isso, porque é meio que é given, que eu tenho que, se eu sou engenheiro, eu tenho que estar nessa área, nessa outra e nessa outra. E hoje, quando você fala em buscar diversidade nas empresas, talvez é você colocar o engenheiro para trabalhar numa área que não tem nada a ver com engenharia, né? Então, acho que as pessoas se darem esse direito é muito importante. Mas o quanto antes, assim, na carreira, você se dá esse espaço, acho que é uma coisa que pode ser muito valiosa. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o prazer de receber uma líder que construiu uma carreira impressionante transformando grandes organizações. Ela é formada em administração pelo Mackenzie, com MBA por Oklahoma, e tem mais de 25 anos de experiência em posições executivas, tendo atuado como presidente, diretora-geral e vice-presidente em alguma das maiores empresas do mundo. Sua jornada inclui 14 anos na Philip Morris, onde liderou mercados na América Central e Caribe. Ela foi vice-presidente de vendas da Reckitt Benckiser no Brasil e, mais recentemente, como presidente da Kenvue, antiga divisão de consumo da Johnson & Johnson, onde liderou um dos maiores spin-offs globais do setor. Ela é reconhecida por sua capacidade de liderar transformações complexas, construir times de alta performance e implementar inovações que combinam resultado com propósito. Agora, o que o seu currículo não conta é que ela começou sua jornada como bailarina, é mãe de 3 filhas e tem uma história inspiradora de como equilibrou uma carreira internacional com a família, inclusive tomando decisões não convencionais. Heloísa Glad, é uma honra ter você aqui no podcast. A honra é minha, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, né, e bater esse papo. Muito bom. Elô, então vamos começar pelo início, como eu sempre gosto, de entender aonde a cegonha te entregou. Me conta um pouco da tua história familiar. Como era a sua casa, seus pais? Você já vem de uma família de pais executivos? Nenhum dos dois era executivo ou era, mas assim, eu sou de São Paulo. Minha mãe era de Londrina, Paraná, casou muito nova com meu pai, aos 21 anos, veio para São Paulo, meu pai de São Paulo. Meu pai jornalista, a minha mãe formada em história e pianista. Ela largou tudo para casar com ele, vir para São Paulo. E aqui eles formaram a vida deles. A família toda do meu pai aqui. E meu pai também, assim, sempre trabalhou muito. Jornalismo, você sabe, né? Assim, é uma loucura, os horários, etc. Então, minha mãe foi uma pessoa que largou a família dela para formar a família, a nova família dela, vamos dizer assim, numa cidade estranha. E ela se virou. Então, eles tiveram 4 filhos. Eu sou a terceira de 4, então eu tenho 2 irmãs mais velhas e um irmão mais novo. E eu fui a única que seguiu carreira, assim, executiva, corporativa. Meus irmãos todos, cada um foi para uma área, vamos dizer assim. Mas eu nasci em São Paulo e comecei a mudar aí, sair pelo mundo depois de mais velha. Depois, quando eu fiz 24 anos, eu saí para morar nos Estados Unidos pela primeira vez. E esse mundo executivo sempre foi um sonho? Quais eram suas paixões e ambições de carreira na juventude? Olha, a minha família sempre foi muito artística, tanto por parte de mãe. Minha mãe era, né, tocava piano. E meu pai, assim, jornalista, assim, da parte daqueles intelectuais. Sempre convivemos muito com gente do mundo ali, dos escritores. Meu pai pintava, as minhas tias dançavam, uma era atriz, a outra era bailarina, todos pintavam e escreviam. Então eu desde cedo gostei muito de escrever, sempre achei que tinha uma certa aptidão para isso e achava que um dia ia ser jornalista, assim que nem meu pai. Só que eu entrei no balé muito nova, comecei a levar aquele negócio muito a sério e em algum momento, ali, acho que quando eu tinha 10 anos de idade, eu falei, não, o que eu vou ser mesmo não é jornalista, é bailarina. E aí começou esse meu vínculo, assim, com esse mundo mais artístico. E fiquei bastante tempo nisso.
E o que você acha que o balé trouxe para a tua carreira corporativa que você, hora ou outra, vê que você carrega até hoje? Olha, muitas coisas, eu sou muito grata por ter podido, assim, eu fiz balé por 11 anos e, assim, eu posso dizer que ele ajudou na minha formação como pessoa. Eu acho que toda a disciplina que eu adquiri veio do balé, mais do que na minha casa, muito mais do que dos meus pais. Então, o balé é muita disciplina, muita resiliência. O balé, de certa forma, ele busca a perfeição, né? Ele busca a perfeição, você tem que desenvolver técnica, você tem que ter expressão, você tem que ter a parte mais artística da dança. Então, assim, geralmente as pessoas não têm tudo, né? Você tem mais uma coisa do que outra. Então, sempre você tem uma coisa a aperfeiçoar no balé. E você é muito cobrado, né? E o mundo ali do balé, ele é muito competitivo. Porque o que você quer no final é ser um solista. Só que para você ser solista, você tem que ser o melhor, né? Então, eu aprendi muito cedo o ambiente, assim, trabalhar com disciplina, resiliência, mas também da competição, assim, de você entender o teu lugar, entender quais são as suas fortalezas, o que você tem de bom, saber jogar bem com aquilo e também ter a humildade de falar, poxa, essa parte aqui eu não sou tão boa, não é o meu melhor, preciso trabalhar, né? Então, acho que o balé me deu uma lição com relação a isso que eu carreguei para minha vida profissional e carrego até hoje. Mas falando em lições aqui, como a gente tem alguns amigos em comum, eu fui buscar referências. Eu soube que você também tem uma história muito interessante com a tua avó empreendedora. Como que a história dela talvez influenciou algumas das decisões de carreira que você teve? Olha, minha avó foi uma pessoa que influenciou muito, assim, a minha vida. Eu até menciono, eu sou coautora de um livro que fala sobre histórias de mulheres executivas e eu falo muito da minha avó nesse livro, porque a minha avó, ela foi uma pessoa muito à frente do tempo dela. Para você ter uma ideia, ela se divorciou do meu avô quando ela tinha 40 anos. E ela tinha 3 filhos, né? Os 3 já casados. Ela divorciou do meu avô, se desvencilhou dele completamente financeiramente, começou a vida dela do zero. Então, ela sempre gostou muito de moda. Ela era uma pessoa, ela morava em Londrina, no Paraná, mas ela vivia no Rio de Janeiro. Ela era super, assim, moderna, pra se vestir. Ela era um ícone lá na cidade dela. E ela abriu uma boutique e começou a empreender. Então, a vida dela foi ir pro Rio. Ela trazia as roupas, as encomendas e tal, mandava tudo para o Paraná. Então, a boutique dela em Londrina tinha roupas exclusivamente, pra você ter uma ideia, do Rio de Janeiro, naquela época. Então, ela virou uma referência de moda, então. E uma pessoa super, assim, resiliente também. Morreu quase aos 100 anos de idade, morreu aos 99. Mas influenciou muito a minha vida com relação à independência. Ela fez plástica, acho que aos 40 anos de idade. Você imagina, naquela época, isso foi início dos anos 70. Ela fez plástica, assim, ninguém fazia plástica. Todo mundo fala, imagina, onde você tá com a cabeça? E ela não tinha medo, assim. Então, uma pessoa bem, assim, admirável, assim. Eu sempre admirei muito a minha avó. E aí, com todas essas lições, poxa, você foi estudar nos Estados Unidos e teve até uma experiência com startup, de educação lá. O que essa vivência te ensinou sobre inovação e empreendedorismo? E talvez, como foram esses primeiros anos aí, conhecendo uma nova cultura e o mundo corporativo? Olha, foi muito legal, eu também sou muito grata por essa oportunidade que eu tive, porque eu me formei super nova, eu tinha 21 anos. Aí eu comecei a trabalhar, então eu trabalhei um pouquinho. Eu comecei no Banco do Brasil, eu trabalhei um pouquinho na Quaker e logo eu fui para a Brahma. Estava ali no processo de fazer a junção com a Antártica na época e virar Ambev, participando um pouquinho do planejamento disso. Mas aí surgiu a oportunidade de eu ir para os Estados Unidos, na verdade eu casei, eu e meu marido fomos para lá e eu fui a princípio para estudar. Só que eu acabei meu MBA e surgiu uma oportunidade numa startup que na época, isso era 2003 para você ter uma ideia, aqui no Brasil não se falava muito de startup. E eu estava no estado bem assim, pouco relevante economicamente lá nos Estados Unidos, é um estado muito mais, uma economia muito mais rural, produtor de óleo e tal, e não necessariamente um berço de inovação. Mas havia essa startup lá de um grupo de educação que resolveu se fixar lá e eu consegui uma vaga lá para trabalhar com eles, para ajudá-los a fazer business development. E para mim eu não tinha uma ideia do que era trabalhar numa empresa, assim, tinha 50 funcionários, do setor de educação que eu também desconhecia. Então tudo era muito novo para mim e eu adorei. Então acho que eu tive muita sorte de, no início assim da minha carreira, já poder ter essa experiência com uma dinâmica completamente diferente de trabalho, que é aquela de você realmente não saber o dia de amanhã, você não tem uma infraestrutura completa para trabalhar, você não tem necessariamente muito dinheiro para investir. Então foi uma experiência muito boa, assim, que me ajudou a, talvez, colocar meus pés no chão, assim, desde o início. Porque quando você não tem muito recurso, a visão é totalmente diferente, né?
toda a construção, muita ralação no início. Qual que foi tua primeira grande conquista profissional? A hora que você olha e fala assim, caramba, essa daqui, tô no caminho certo. Olha, eu comecei a minha carreira em finanças. Daí eu trabalhei um tempo ali dentro da diretoria de finanças com planejamento estratégico. E daí eu decidi que eu queria ser presidente e falei, bom, para isso eu vou precisar mudar de área. E aí me colocaram em trade. Eu não sabia nada de vendas, nada de área comercial. Então acho que a empresa, inclusive, tomou um risco, né? Na época de me colocar lá. E eu lembro que assim, eu virei gerente numa área nova, que eu não conhecia. E eu lancei um programa de engajamento, e eu estava na indústria de cigarro, que é um setor muito controlado. Você tem pouco espaço para criação de atividades no trade, né? E eu criei um programa de engajamento de atendentes de loja. Foi o primeiro que a gente fez assim no Brasil, inclusive que as grandes indústrias, em que a gente começou a mapear o universo de atendentes de loja de varejo, do pequeno varejo do Brasil, então bares, padarias, e a gente criou um programa muito diferenciado que contava inclusive com uma parte de engajamento focada para mulheres. Por exemplo, a premiação era focada para mulheres, porque a gente viu que no ambiente do varejo brasileiro tem muita mulher trabalhando. E a gente insistia em dar prêmios como, vamos dar carro, vamos dar isso, vamos dar aquilo. Quando a gente começou a perceber, as mulheres queriam outras coisas. Elas queriam dinheiro para educar os filhos, elas queriam... Então a gente adaptou a dinâmica dos programas de trade tradicionais para um contexto muito mais diverso. E isso eu fiquei super orgulhosa, porque eu acho que o fato de não entender nada de trade, e eu cheguei ali, eu não tinha referência, eu comecei do zero. Então isso acho que me deu uma certa... Eu acho que eu ganhei um certo respeito, vamos dizer, na área comercial, depois que eu soltei esse programa. Aí o pessoal falou, poxa, acho que ela pode fazer alguma coisa aqui. E Elô, 14 anos na indústria de tabaco, quais são suas reflexões sobre esse setor aí? Um setor bastante controverso, ao mesmo tempo, muitas oportunidades de carreira também. Eu comecei no tabaco, assim, eu comecei em Curitiba, onde era o headquarters da PMI na época, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos. Eu não sabia direito se eu ia me adaptar a esse setor, eu nunca fumei, é um setor que eu não tinha nenhuma proximidade, não conhecia. Só que quando eu entrei na empresa, assim, eu vi a seriedade com que essas empresas grandes trabalham. Então, assim, toda a responsabilidade que a gente tem de, assim, comercializar produtos somente para maior de idade, são coisas que quando você está lá, você vê. Às vezes, quando você está de fora, você acha que talvez possa ser uma gestão mais irresponsável. Quando você está lá dentro, você vê que não é. E então, para mim, foi uma excelente experiência, principalmente no sentido de, por ser um setor tão limitado, você não pode fazer várias coisas que em bens de consumo, no geral, pode fazer, com relação à mídia, com relação à propaganda de ponto de venda, com relação a abordagens diretas ao consumidor. Então, te força a desenvolver um lado mais criativo. Você tem que criar formas de engajar o consumidor, engajar o cliente, mas você está muito controlado. Então, para mim, foi uma experiência excelente. E outro ponto é que é um setor que acaba ficando um pouco mais fechado, porque você vai se especializando nessa categoria e as empresas acabam dando muita oportunidade para os talentos. Então, eu acho que eu me beneficiei muito e por isso acabei ficando 14 anos, jamais imaginei que fosse ficar. Mas a empresa apostou em mim, eu também, assim, me coloquei à disposição para aprender, para me colocar ali em espaços desafiadores para mim também. Então, para mim, foi uma excelente experiência, assim. E falando desse crescimento, como é que surgiu a oportunidade de ir para a América Central? O que te fez aceitar esse desafio? Olha, eu lembro que quando eu virei gerente sênior, eu sabia que eu queria ser presidente de empresa. E eu estava mapeada como um dos talentos da empresa, eu sabia disso, a gente era comunicado, né? E eu lembro que eu marquei uma reunião com o presidente, com o então presidente, e eu perguntei para ele, olha, eu quero ser presidente, eu quero ser você um dia, o que eu preciso fazer? Eu falei, você precisa fazer 3 coisas. A primeira é trabalhar muito. A segunda é entregar de forma consistente. E a terceira é sair do Brasil. Porque aqui na nossa empresa, a gente valoriza muito, a empresa valoriza muito as pessoas que têm experiência fora. Isso eu tô falando de 20 anos atrás, né? Eu falei, tá bom. Então, anotei aquilo tudo, falei, ok, vou atacar esse negócio. Então, eu sempre me coloquei à disposição como tendo mobilidade para sair do país. E ao longo ali da evolução da carreira, as oportunidades vão aparecendo. A PMI, ela fazia, hoje eu não sei como tá, mas ela fazia muitos movimentos para os talentos de expatriação. Investia-se muito nas pessoas, né? Então eu falei, bom, vou me colocar à disposição.
E aí surgiu, eu sabia que aconteceria um movimento ali, um ano antes ali, eu já estava esperando, e surgiu essa posição no Caribe, na República Dominicana, que é um mercado meio celeiro, eles mandavam os talentos lá, porque lá é um mercado completamente aberto, você tem toda a cadeia, você tem desde a produção da folha, você tinha fábrica e você tinha uma equipe comercial lá, você podia fazer mídia, que na maioria dos mercados do Brasil, do país, do mundo, você não pode fazer. Então eles falaram, olha, é um mercado para você ir aprender a fazer um pouquinho dessa parte de marketing para a categoria, e depois isso vai te beneficiar. Então eu topei, mas foi uma coisa que eu esperava, mas eu não sabia que ia ser naquela região, né? Então eu fiquei meio assim. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. E aí uma mudança como essa naturalmente traz os desafios do lado pessoal. Como é que foi o processo de decisão familiar? Me conta um pouco mais dessa conversa com o marido, as filhas. Então, eu e meu marido, nós casamos e fomos morar nos Estados Unidos. E a gente ficou quase 7 anos lá. A nossa primeira filha nasceu lá. E é uma das experiências da nossa vida que a gente mais valoriza até hoje, porque a gente mudou muito, a gente meio que mudou muito, ampliou muito a nossa visão com relação ao mundo, inclusive mercado de trabalho. E a gente, desde muito cedo, assim, como casal, falou, poxa, a gente quer que os nossos filhos um dia vivam isso, porque é uma das experiências mais ricas que você pode viver. E ao longo da minha carreira, eu sabia porque eu sempre trabalhei em multinacional, eu sabia que isso viria a acontecer. Então sempre existiu uma conversa na nossa casa, entre nós ali, que fala, olha, o dia que eu tiver que sair, como vai ser isso? E a gente pensava, olha, não sei. Ele falava, não sei, porque até então ele também trabalhava no mundo corporativo, assim como eu. Só que ele pretendia empreender. Ele pretendia algum dia sair e montar o negócio dele. Então a gente não se prendeu muito a querer seguir uma linha, traçar uma linha, sabe? A gente falou, vamos deixar as coisas acontecendo e a gente vai vendo ali, conforme, né? Learning on the fly. Aí, quando apareceu a expatriação, a gente colocou ali na mesa, olha, para mim, profissionalmente, vai ser excelente, eu preciso fazer um movimento. Para as meninas, até então, eu já tinha 3 filhas, porque a minha a mais velha tinha 9 e as mais novas tinham 4 anos. E meu marido já tinha saído para empreender. Acho que a empresa dele tinha uns 3 ou 4 anos já de vida. Então ele falou, olha, eu não posso sair agora e eu não vou fechar as portas do meu negócio. Ele trabalha com construção civil, né? Então, assim, não é um negócio que dá para ele congelar e voltar depois. Então a gente falou, vamos fazer um teste. Eu vou com as meninas, você vai a cada 10, 15 dias e a gente vê se a gente sobrevive a isso ou se não der certo, a gente volta. E tudo bem. E acabou que, assim, foi um período muito difícil, mas a gente conseguiu dar conta. Porque depois de lá, eu fui transferida para Costa Rica. Então, na verdade, eu fiquei 4 anos fora do Brasil. Então, a gente ficou 4 anos nesse esquema. Acho que para ele foi muito difícil, foi mais difícil do que pra gente, pra mim, porque eu tava com as meninas, ele não. Mas aí é que eu vejo também e valorizo muito o apoio que ele sempre me deu. Porque talvez, se não fosse ele me apoiar dessa forma, eu não estaria aqui hoje. Eu teria que ter desistido, teria que ter mudado de empresa, recomeçado em alguma outra empresa que me daria a chance de virar presidente sem sair do Brasil, né? Então ia mudar bem a minha realidade, mas eu acho que o fato dele ter sido super parceiro nesse sentido me ajudou muito. Nada é fácil, né? Eu digo, na minha carreira nada veio muito fácil. Eu sempre tive que brigar bastante. E que tipos de combinados e regras vocês precisaram estruturar para fazer dar certo? Olha, a gente tinha, assim, uma questão a disciplina das idas dele. Então, realmente, assim, haja o que houver, a cada 15 dias você tem que estar aqui. Então, isso foi um acordo e poucas vezes a gente furou isso. Foram, assim, exceções. Então, a gente se acostumou, assim, naquele ritmo de ficar sem se ver por 15 dias. Mas aí, quando ele ia, ele ficava ali 1 semana, 10 dias. A gente voltava ao Brasil 2 vezes ao ano. Isso também a gente não abria mão. Então, eu acertei com a empresa que eu tiraria 2 momentos de férias. Não abriria mão das minhas férias de forma alguma. Porque aí também eu queria que as minhas filhas tivessem alguma convivência com avós, tios, primos, né? Família aqui. E eu acho que a coisa da transparência no sentido de, se um dos lados está sentindo que não está dando certo, ou se eu observar que as meninas estão
sofrendo muito, tá tendo algum tipo de ruptura aqui na casa, a gente tem que levantar a mão e colocar o tema na mesa. Então, acho que esses foram os combinados para a gente garantir que a experiência seria o melhor possível para todo mundo. Claro que todo mundo abriu um pouco de mão de alguma coisa, né? Minhas filhas abriram mão. Minha mais velha saiu da escola com 9 anos, ela estava começando a formar ali o grupo de amigos, ela largou tudo. As pequenas foram alfabetizadas em espanhol e inglês, foi uma confusão mental para elas. Então, acho que todo mundo teve uma parte ali que teve que doar, sabe? E as meninas sofreram um pouco no início, mas acho que depois você começa a ver o benefício. Mas acho que teve uma fase difícil ali. E esse aprendizado cultural que você trouxe do lado pessoal, me conta agora do lado profissional. O que você aprendeu sobre gestão de pessoas em diferentes culturas? Olha, para mim foi maravilhoso, assim, acho que é aquela coisa que quando você tá no início da sua carreira e você é visto como um talento e você vê a empresa apostando em você, teu primeiro pensamento é, eu vou manter o que eu tô fazendo porque eu tô me dando bem, né, e não vou mudar a receita do bolo, eu vou manter, meu estilo de liderança é esse, eu sou uma pessoa assim, eu sou assada. Então, assim, eu tinha um estilo de trabalhar aqui no Brasil que deu certo e eu achei, vou levar esse mesmo estilo lá. Só que eu cheguei numa cultura caribenha, em que o pessoal tem outro ritmo, não é o ritmo que a gente tem aqui em São Paulo, as coisas acontecem de uma outra forma, essa questão da proximidade, das relações pessoais, sabe essa gestão mais humanizada, eu percebi lá o quanto ela era importante. Aqui eu não sentia ali no ambiente que eu estava que as pessoas estavam tão preocupadas em você chamá-las para conversar, para perguntar como está indo a vida delas, a vida pessoal. A gente não tinha muito isso naquela época. Cheguei no Caribe, as pessoas eram muito assim. As relações humanas, assim, era uma coisa muito forte. Então, eu comecei a perceber, chegando lá rapidamente, que meu estilo não ia funcionar. E eu falei, como eu vou ter que me reinventar aqui agora? E daí, na prática, não, assim, eu entendi que não é se reinventar 100%. Mas eu tenho que, acho que, manter as características da minha liderança, que eu acho que são a minha essência, porque eu também não posso perder a minha essência. Eu tenho um estilo que eu tenho que mostrar que é esse o meu estilo. Mas quais são as áreas que eu tenho que flexibilizar, tenho que me abrir para aprender? Então, eu diria que foi uma escola de liderança. Eu aprendi muito, bati cabeça no início, tive muita ajuda das pessoas ali que me receberam, no sentido de, Lô, só que aqui não vai funcionar direito, eu acho que as pessoas vão estranhar, você tem que adaptar aqui. Então, teve ali uns 4, 5 meses de adaptação, mas eu acho que se você é humilde o suficiente para aceitar que você tem que aprender, talvez dar um passinho para trás, entender ali o ambiente para depois você se recolocar, você vai. E eu acho que eu fiz isso e me adaptei, mas não é um exercício fácil. E com toda a tua experiência hoje em gestão de pessoas, em liderança, como é que você identifica potencial em uma pessoa, né? O que você aprendeu sobre quando e por que apostar em alguém? Eu tenho uma coisa assim que me guia com relação a talentos, que eu acho que é aquela coisa do sangue nos olhos. Eu sempre tive muito isso, sempre me identifiquei com pessoas que você vê que estão dispostas a dar aquele algo a mais para conquistar as coisas, né? Às vezes você vê pessoas super talentosas, mas que o nível de energia que elas querem pôr vai até um certo ponto. E às vezes você vê outras pessoas que talvez têm menos talento, menos conhecimento técnico, mas elas colocam um nível de energia, de paixão naquilo que move montanhas. Eu sempre gostei muito desse segundo perfil. Então, eu sempre busquei aprimorar a minha capacidade de identificar em alguém essa paixão. Então, poxa, como que numa entrevista, como que num processo de seleção você identifica isso em alguém? Você tem que aprofundar muito mais a conversa. Então, acho que para mim também foi um processo de aprender a identificar isso nas pessoas. Às vezes você erra, mas você vai aprendendo ao longo do tempo. Isso para mim é muito importante. Então, essa paixão pelo que faz, essa ambição de querer realizar coisas que vão além do trabalho ali do dia a dia, do corriqueiro. São pessoas que querem deixar legado, isso eu valorizo muito, porque geralmente você vê que essas pessoas estão mais abertas a aprender. Você vê que elas são um pouco mais resilientes. Então, quando elas erram, elas, poxa, tudo bem, vamos voltar, vamos tentar de novo. Então, eu acho que esses skills que são mais soft, assim, para mim, são muito importantes num time. Não acho que todas as pessoas do time têm que ser assim, mas acho que todo time precisa ter influência de pessoas assim. Eu adorei o ponto que você trouxe, tanto que a gente fala muito na imersão que eu tenho com o Bernardinho com o Vabo, é que um dos maiores erros é quando o líder quer mais do que a pessoa.
Porque muitas vezes a gente enxerga o potencial, a gente enxerga aquele talento. Agora, se a pessoa não corresponder, você não vai conseguir transpirar a tua energia ou transferir essa energia para a pessoa. Então, esse é um grande erro. Quando o líder quer mais do que a pessoa, tem alguma coisa ali que pode frustrar. Exato. Não, é perfeito. Para mim é perfeito. Para mim a habilidade é essa. E daí, conforme você vai amadurecendo como líder, você vai de fato percebendo que as coisas só acontecem através dos outros. E que teu único papel ali é influenciar e inspirar. E realmente você sente isso. Então, assim, se você não tem pessoas ali com essa paixão, a coisa não vai. E é o que você falou, se você tem que dar sempre uma energia extra ali como líder, algo está errado. Você tem que dar um passo para trás e olhar. E já que a gente está nesse tema aqui, o que você diria que é o maior equívoco das pessoas em início de carreira? O que elas cometem aí no início que pode atrapalhar? Talvez uma necessidade de querer identificar o que eu quero ser muito rápido na vida. Eu acho que as pessoas têm que se dar o direito de explorar um pouco no início da carreira. Sabe? Olha, tem tanta coisa. Se a gente coloca no contexto de hoje, tem tanta profissão nova surgindo. Então, se eu sou um profissional hoje que estou entrando no mercado, nossa, eu acho que as pessoas têm que se dar o espaço e o direito de conhecer coisas novas, de se aventurar em fazer coisas diferentes, experimentar o máximo possível, para em algum momento, através dos aprendizados ali, elas vão formatando aquilo que elas querem de fato fazer. E hoje, assim, eu ainda vejo uma ansiedade muito grande das pessoas de falar, poxa, eu me formei em engenharia, então eu quero fazer isso, porque é meio que é given, que eu tenho que, se eu sou engenheiro, eu tenho que estar nessa área, nessa outra e nessa outra. E hoje, quando você fala em buscar diversidade nas empresas, talvez é você colocar o engenheiro para trabalhar numa área que não tem nada a ver com engenharia. Né? Então, acho que as pessoas se darem esse direito é muito importante, principalmente, acho que não deve ser só no início da carreira, acho que todo mundo tem espaço para parar e repensar, mas o quanto antes, assim, na carreira, você se dá esse espaço, acho que é uma coisa que pode ser muito valiosa. Nossa, é muito interessante o que você está falando, porque eu estou refletindo aqui. Muitas pessoas que não conhecem a minha história, e aí quando acompanham o meu conteúdo, eu falando de carreira e liderança, tem a falsa impressão que eu sou o exemplo de alguém que soube planejar a carreira, né? Eu costumo brincar que eu sou exemplo de alguém que não soube planejar carreira, porque eu sou formado em tecnologia. Até meus 20 e poucos anos de idade eu tinha convicção que eu ia ser um programador. Meu sonho era trabalhar num data center falando com o menor número de pessoas, porque eu era extremamente tímido. Isso só diz o quanto a gente sabe muito pouco do que a gente vai ter na nossa carreira ao longo da vida. Eu costumo dizer que antigamente o plano de carreira era como aquele antigo GPS Garmin. Quem tem a minha idade vai se lembrar aquele GPS de rota simples. Aliás, tem uma turma da minha idade que está nos escutando aqui que vai lembrar do Guia 4 Rodas, né? Que era aquele mapa com jogo de batalha naval. Mas o ponto é que hoje qualquer plano de carreira está muito mais para um Waze. A gente vai ouvir um recalculando várias vezes. Claro, vai dar muito frio na barriga, mas vai ter muita descoberta. E é estimado que hoje a gente vai ter de 4 a 6 carreiras ao longo da vida com o mundo que muda tão rápido. Exato. Então, quem está nos escutando aqui talvez está com aquele comichão de uma mudança de carreira, sinto informar, não vai ser a última. Não possivelmente você vai ter outras aí pela frente. Exato. E eu acho que é muito o papel do líder instigar isso nas pessoas também. Principalmente essas novas gerações que estão entrando. As duas coisas importantes que você falou. A pessoa que está no estágio mais maduro de carreira, repensar e acreditar que ela pode mudar drasticamente. E o novo entrante ali, que está começando, se dá o direito de explorar. Então, se a gente, como líder, consegue instigar isso nas pessoas, acho que a gente está fazendo uma grande provocação, uma grande contribuição para a pessoa. E, Elô, eu quero aproveitar também da tua experiência para te perguntar, puxa, na minha opinião, você é uma das pessoas que mais conhece de experiência do consumidor no Brasil. Quais foram as principais mudanças que aconteceram na área de quando você começou para os dias de hoje que nos fizeram chegar até aqui? As principais transformações e evoluções? Olha, eu assisti algumas transformações interessantes. Enquanto eu estava na Philip Morris ainda no Brasil, a gente assistiu a ascensão da classe C no Brasil. Foi aquela época que a classe C explodiu. E a gente viu um consumidor que, pensando no contexto do cigarro na época, o Marlboro é a marca mais aspiracional e é uma marca premium de alto preço, né? Até então, a marca premium segue sendo, né? Mas a gente viu um consumidor da classe D migrando para a classe C e um fumante, né? Que queria passar a consumir o Marlboro, porque ele falou, agora eu posso. Então, a gente assistiu um período muito interessante de a gente conseguir pegar um portfólio e rentabilizar um portfólio e trazer o consumidor para as marcas de mais alto preço, que
na grande maioria dos casos, são mais rentáveis para as empresas. E com isso, então, a gente viu essa mudança, esse shift aí de, vamos dizer, de produtos menos rentáveis para produtos mais rentáveis. Então, isso eu acho que foi uma evolução no mercado no sentido da gente conseguir, como indústria, oferecer produtos mais sofisticados. Que agora é um brasileiro que está disposto a pagar, muitas vezes fazendo esforço para pagar, e aqui no Brasil aquela coisa de, eu lembro que a gente fazia pesquisa de mercado e a gente foi em vários lares de brasileiros de classe D, C, e as pessoas falando, olha, eu compro o Nike na época, vamos supor, o equivalente a, eu compro o Nike de R$300, agora eu quero comprar o de 800, eu vou comprar no cartão e eu vou pagar em 5 vezes. Eu nunca vou esquecer, a gente foi no lar de uma moça, que ela era uma funcionária doméstica, e ela falou, eu comprei o meu ingresso no show da Madonna, vocês vão? Eu vou. Então foi muito legal viver isso, porque você sentiu um empoderamento das pessoas aqui, e ela se sentindo, poxa, eu tenho um maior poder de compra, e eu quero consumir produtos melhores. Então essa foi uma interessante. Outro movimento que eu vivi, eu estava na Reckitt, eu estava na Reckitt no momento da pandemia, e eu vi uma transição no pós-pandemia ali, do brasileiro, com relação à conscientização do cuidado, do autocuidado e da saúde. Você viu um brasileiro que antes... O brasileiro sempre, no geral, se importou mais do que a média, se compara com outros mercados europeus, americanos, com relação à higiene. Higiene pessoal. O brasileiro toma muito banho. A gente toma mais banho do que todo mundo no mundo, né? Então, isso sempre houve. Mas após a pandemia, houve uma preocupação ainda maior com prevenção de doença, com autocuidado. Então, eu vi categorias, tanto de limpeza, de higiene, quanto de produtos de autocuidado, assim, explodirem. Então, você viu um brasileiro que agora, poxa, talvez eu vou deixar de ir num restaurante, que eu gosto de ir uma vez por fim de semana, para comprar um produto um desinfetante melhor para minha casa. Então, ou eu vou deixar de almoçar no restaurante fim de semana porque eu quero comprar um melhor creme hidratante para minha pele. Então eu vi esse movimento que, de novo, acho que é também uma questão do brasileiro vai se conscientizando de certas coisas, vai aprendendo a exigir mais, e a gente, como indústria, tem que responder com produtos de cada vez mais altíssima qualidade, que justifiquem, né, o preço, para que o brasileiro, de fato, consiga migrar para essas categorias mais premium e ficar lá, né, que no fundo é o que a gente quer. Deixa eu aproveitar e te perguntar também sobre outra tendência. Como é que você vê a evolução do consumo consciente no Brasil? É uma tendência real, passageira? Como está essa dinâmica? É uma tendência real. Eu vejo o consumidor cada vez mais exigente com relação ao produto que ele está consumindo. Então, ele quer saber ingrediente. Ele está lendo cada vez mais a bula, apesar de ainda ser pouco. Então, se você pega um medicamento que não exige prescrição médica, você tem a bula ali, que é por lei, ela tem que existir. Então, a gente vê um brasileiro que está olhando mais para o que contém o produto. Se é um medicamento, ele está querendo entender mais a composição daquele medicamento. Ainda está longe do que a gente precisa que seja, né? Porque as pessoas precisam se conscientizar dos riscos que seja relacionados aos produtos que elas consomem. Então, acho que tem um trabalho a ser feito. Mas o brasileiro, ele está, sim, nessa curva de evolução. E isso passa por essa conscientização também de, poxa, impacto ambiental, o que esse produto leva? Mas é plástico, não é plástico? Então, está acontecendo isso. Eu acho que só não está acontecendo de uma forma mais acelerada, porque ainda o custo dessas que, vamos falar de embalagem, ainda não é acessível da forma como deveria ser. Então, muitos ainda dos produtos que são mais, vamos dizer, friendly, né, para o meio ambiente, eles ainda são mais caros. E o brasileiro, ele quer poder consumir aquele produto, ele gostaria, mas muitas vezes ele não vai porque há uma diferença de preço de 15%, 20%. Né? Então, acho que a gente tem um trabalho enorme ainda em criar acessibilidade para que esses produtos sejam realmente acessíveis para o consumidor do Brasil. E, Elo, a gente falou muito dos desafios que você teve na carreira. Eu não quero deixar de te perguntar aqui sobre um que foi muito importante. Durante a tua passagem na Johnson & Johnson, você liderou um spin-off. Conta um pouquinho pra gente qual é o maior desafio em separar uma operação tão tradicional, e talvez aqui quem está nos escutando que não conhece esse termo, o que é um spin-off, e aí depois o que é um desafio desse spin-off. Olha, o spin-off, o contexto é o seguinte, a Johnson & Johnson globalmente é composta por 4 divisões de empresas, cada divisão tem a sua governança, então tem o seu presidente,
e essa estrutura se reflete em todos os mercados do mundo. Então, a intenção do spin-off era justamente separar a divisão de bens de consumo, porque o que aconteceu ao longo do tempo foi que a divisão de farma, que é a Janssen, ela começou a crescer e crescer muito rápido e tal, e a bem de consumo começou a ficar com um jeitão de farma, vamos dizer assim, né? Então, com relação à forma de trabalhar, aos ciclos de planejamento, o bem de consumo começa a pegar o ritmo de farma. E a gente bem sabe que são ritmos muito diferentes. Num produto de farma, você leva ali, às vezes, 2, 3 anos para você conseguir sair com um novo produto de mercado, porque tem todo um processo de aprovação muito mais complexo. Quando você olha para bem de consumo, é o oposto. Você precisa criar como empresa a capacidade de inovar cada vez mais rápido. Porque a ideia é que você escute a necessidade do consumidor, que está mudando com uma frequência enorme, e você tem essa capacidade de trazer o que ele precisa. Então, a sinergia entre farma e bens de consumo foi ficando muito pequena. Então, a empresa globalmente resolveu separar a divisão de bens de consumo e eu liderei esse movimento para o Brasil. Para mim, foi uma super experiência, porque é uma empresa de 16 bi de faturamento global, é a maior empresa de bens de consumo, de saúde do mundo. O Brasil sendo o 4º maior mercado da empresa globalmente, então tinha muito protagonismo. E o Brasil, ele tem uma estrutura aqui que a gente tem R&D, a gente tem fábrica, a gente tem a cadeia toda aqui. A gente produz certos produtos aqui para o mundo inteiro que a gente exporta. Então, a complexidade do spin-off, ela inicia no que eu brinco que é o divórcio. Você tem muitos contratos compartilhados entre ali as 4 empresas, as 4 BUs, elas compartilham certos fornecedores para certas coisas. Então, imagina que o primeiro passo é você separar tudo isso. Você tem que sair dos contratos que são comuns, né? Contratos da empresa Johnson & Johnson, e você tem que criar o seu próprio contrato. E ao fazer isso, você fala, poxa, então, já que eu vou fazer outro contrato, o que de fato eu vou precisar para essa nova empresa? Então, ele te força ali você tem que colocar a organização inteira para repensar o que a gente quer como nova empresa olhando para frente. Então, claro que esse processo todo teve todo o apoio das equipes globais, mas a gente, como mercado, tem um trabalho muito forte com relação a isso. Essa separação, vamos dizer que é a parte mais burocrática. E você garantir que não haja nenhuma ruptura no processo, né? E aí, o outro caso, acho que tem muito a ver com a mudança cultural. Porque você, ao fazer o spin-off, e um dos objetivos é você ganhar agilidade, você ganhar uma habilidade ali organizacional de inovar muito mais rápido, de entender o consumidor de uma forma muito mais íntima, vamos dizer assim. E isso passa por uma mudança cultural, porque toda a governança da empresa não foi construída para esse ritmo. Então, assim, a parte da cultura eu acho uma das mais desafiadoras, é a que leva mais tempo. Nessa questão do ritmo, Elo, naturalmente um spin-off como esse tem uma pressão por toda a entrega de sinergia, de resultado. O que você aprendeu sobre a diferença entre energia e ansiedade na busca por resultados, né? Como equilibrar isso? Eu acho que é um dos grandes desafios, porque, claro, você faz um spin-off, você cria uma nova empresa na bolsa, você passa a ter investidor, até então você era visto dentro de um grupo, você reportava os resultados como grupo e agora a cobrança aumentou. E a primeira coisa que acontece é o investidor perguntar, e aí, o que essa empresa nova vai fazer? Como que vocês vão inovar? Qual que é o plano para ganhar mercado? Então, a pressão, ela vem do próprio mercado. E a empresa tem que responder. Então, sim, o nível de pressão muda muito. Eu sabia que isso ia acontecer porque eu vinha de empresas que já tinham capital aberto, que eram independentes. Então, eu já sabia mais ou menos o que esperar. Mas, claro que quando vem, a pressão é sempre maior do que você espera. Porque o que pega muito é o período. Então, não é que é uma pressão em que você tem lá o luxo de ter 3 anos para entregar. Não, você tem que entregar no ano 1. É o trimestre. E a gente, como Kenvue, na época, foi desenhado um target global para a empresa os 2 primeiros anos. Então, a partir do momento que você criou o target, você criou compromisso com o mercado, aí começa a vir a cobrança. Então, realmente, o líder, para mim, assim, um dos grandes desafios é você trocar o pneu ali com o carro andando, de fato. Porque você tem que entregar resultado, você tem que responder à expectativa do investidor, e se você é um mercado relevante, você é mais cobrado do que a média. E você também tem que garantir que o plano do médio prazo, ali, os próximos 3 anos, ele seja consistente o suficiente com o plano que a empresa está entregando, está dizendo para o mercado que ela vai fazer.
Então, essa parte de inovação é muito importante. Então, poxa, eu preciso entregar hoje, mas o que eu vou estar trazendo daqui a 3 anos? Eu preciso responder. Então, esse equilíbrio do curtíssimo com o médio prazo, eu diria que é o maior desafio. Eu acho que tem um trabalho que eu acredito muito, que é a transparência. Não adianta você ficar prometendo coisa que você não vai conseguir entregar. Então, acho que as conversas que você tem que ter com a gestão acima de você, seja o grupo regional ou global, elas têm que ser muito transparentes com relação ao que de fato a gente consegue entregar. Muitas vezes a gente desenha, mas acontece alguma mudança a nível global. Poxa, a gente desenhou um plano que ia ter uma certa marca. Agora essa marca não vai mais ser lançada, vamos ter que revisar o plano. Então, esses ajustes, eles passam a fazer parte, eles acontecem com maior frequência. Então, essa adaptabilidade que você tem que ter é essencial. Se você não sabe se adaptar ali, você sofre o dobro. Então, acho que... E eu acho que através das metas, você consegue gerar esse equilíbrio. Ok, eu tenho metas de curto prazo, mas eu também vou começar a mensurar metas ali de 2, 3 anos. Eu preciso que seja para a minha organização aqui internamente, porque eu não posso perder o olho, né, no norte ali que eu tenho. Como foi a decisão de sair da empresa depois desse spin-off? Então, assim, essas situações de spin-off, como você pode imaginar, tem muita instabilidade, né? Te dão um mandato lá? Te dão um mandato, é uma missão que, assim, você entra já sabendo que assim, eu não sabia quem ia comprar a empresa. Então, é uma coisa que acho que também reflete um pouco do meu perfil, que eu não tenho muito medo de tomar risco, assim. Eu saí do tabaco depois de 14 anos, poderia ter ficado lá, seguido minha carreira lá, mas eu resolvi me arriscar porque eu queria conhecer coisa nova, eu queria aprender. Então, eu assumi um risco ao assumir uma posição aqui que eu não sabia, assim, quem iria comprar a empresa. Então, esse é o risco número 1. O outro, uma questão que para mim pesa muito, é muito importante, é a questão do perfil, do seu perfil versus o perfil da empresa em que você está entrando. Então, eu sabia que eu estava entrando numa organização que tem um perfil ali, uma empresa muito tradicional. Uma empresa que ao longo do tempo foi ficando muito lenta, foi ficando complexa, porque é uma empresa muito grande, muito matricial. E isso traz uma lentidão. E aí eu digo, não é só a Johnson & Johnson, acho que todas essas empresas muito grandes, elas têm essa tendência. Isso vira uma desvantagem para elas, competitivamente falando, né? Então eu sabia, e eu vinha de culturas mais agressivas. A própria Rect é uma empresa muito empreendedora, muito mais agressiva. Então, eu sabia que existia um risco ali de fit cultural. Então, de novo, uma outra aposta. Eu falei, poxa, eu vou tentar, eu acredito na minha habilidade de influenciar essa organização para o que ela tem que ser. Porque eu acho que ela tem que ser mais rápida, mais orientada para resultados, né? Mais de curto prazo, talvez, e menos de longo prazo, porque tinha uma tendência a tudo ser um pouquinho mais longo prazo. Então, era um desafio. E aí, ao longo do tempo da missão ali, acho que o ano 1, ano 2 foram anos muito bons, muito produtivos em termos de mudança organizacional, em termos de recuperação de margens. Então, assim, financeiramente, a gente estava fazendo um trabalho muito bom. O terceiro ano seria o ano das inovações, muita coisa de portfólio. E aí, para mim, foi onde assim, a coisa começa a esbarrar um pouco, porque a gente começa a ver que os mercados não tinham tanta autonomia para fazer certas coisas. E a gente sabe que em multinacionais, o nível de autonomia que você tem, ele é baixo. Muitas vezes você tem que executar o que o time global criou para os maiores mercados, você pega para um mercado como o Brasil e você executa aquilo bem. Então, o teu trabalho é executar bem as coisas. Mas sempre você tem uma parcela ali em que você pode jogar, né? E aí, num processo desde spin-off, vai mudando a gestão, vai mudando as visões com relação a eu quero empoderar mais ou menos os mercados. Então, para mim, o que pegou um pouco foi essa questão dos mercados não terem o nível de empoderamento que a gente gostaria de ter como mercado, né? Então, acho que para mim esse é um aprendizado, assim. E, Elô, você passou por algumas transições de carreira em diferentes momentos de vida. Agora, com a tua experiência, quais as principais diferenças que você percebe na forma como você está conduzindo essa transição? Olha, eu acho que, assim, tem uma coisa muito... Acho que em base aos aprendizados, tal, para mim, essa coisa do você poder criar um ambiente de trabalho para você. Então, escolher um ambiente para estar em que você tem esse espaço para criar coisas novas. Isso, para mim, é importante. Pode ser que isso vá representar 10%, 15%, 20%. Mas ele tem que existir. Então, assim, você vai se conhecendo e você vai aprendendo. Poxa, como que essa minha vontade, esse meu desejo de trabalhar de uma forma um pouquinho mais autônoma, como que eu posso traduzir isso numa próxima posição? Então, acho que você tem que ter esse desenho muito bem feito e ser seletivo muitas vezes.
Porque, assim, as empresas às vezes te buscam, você tem interesse, você sabe que a empresa é legal, é uma marca legal, uma empresa forte, mas você sabe que a cultura daquela empresa não vai te entregar aquilo que você precisa. Então, acho que é importante você ser verdadeiro consigo mesmo, no sentido de eu não vou pegar uma posição que eu sei que eu não vou ter isso, que para mim é uma coisa importante. Então, eu acho que esse é um aprendizado que eu carrego e que hoje eu levo assim, nos contextos que eu estou avaliando de trabalho agora, eu levo. O outro é que, para mim, essa saída... Eu comecei a trabalhar aos 17 anos. Eu nunca parei. Eu tive 3 filhas. Tive uma gravidez gemelar, assim... Não é fácil você... E eu nunca parei. Nunca parei, nunca quis parar. Eu poderia ter parado, eu nunca quis. Porque o meu trabalho sempre foi uma parte de mim, assim, muito importante. É em que eu realizo as minhas coisas. Sempre foi até mais no trabalho do que na maternidade. Eu, na maternidade, assim, eu fui aprendendo a ser mãe. Porque eu, no começo, assim, eu nunca fui aquela pessoa que, poxa, meu sonho é ser mãe. Nunca foi isso. Então, o trabalho sempre foi uma parcela muito importante, eu nunca quis parar. E esse ano eu falei, quer saber, eu vou dar um tempo, eu vou investir em mim. Eu acho que para ser um líder, e outra coisa que daí se aprende, um próprio movimento, assim, forte como um spin-off, você entende que a liderança, ela é o fator mais, assim, essencial de todos. Porque a tua energia, ela é sugada, drenada o tempo todo, por diferentes contextos, pelas pessoas, pelo contexto de negócio, pela pressão. E se você não tá muito assim, muito bem equilibrado, você não vai estar desempenhando o seu melhor papel. Então eu resolvi esse ano sair dessa coisa do automático. Eu falei, não, eu vou investir em mim, eu vou fazer curso, eu adoro tecnologia. Essas empresas ainda não estão avançando tecnologicamente falando da forma como você vê o mundo aí fora. Então eu quis me conectar um pouco com isso. E então tem sido um período muito bom, que também me ensinou que, assim, olhando para frente, a gente não pode deixar nunca de dedicar um tempo para seguir aprendendo, mas realmente, de fato, não é aprender no contexto de trabalho, é aprender fora do contexto de trabalho e dessa parte de criar relações e fazer as relações. Porque isso é outra coisa que no ambiente corporativo, essas empresas muito grandes, às vezes você não consegue fazer o engagement com os stakeholders de fora. E isso é essencial para você realizar seu trabalho. Se você é um presidente de uma empresa, você não sabe fazer lá com uma autoridade, você não entende ali o teu mapa de stakeholders que podem influenciar o teu negócio, se você não engaja com ele, você está desconectado. Então vai muito além da tua liderança para dentro da empresa. Você tem que exercer uma liderança para fora. Então, para mim, esse ano está sendo muito rico para eu criar essas relações que são relações minhas, independem da empresa para a qual eu estou trabalhando, mas que, obviamente, quando eu vou para uma empresa, eu levo comigo. E hoje eu vejo que cada vez mais, e no Brasil, eu considero o Brasil, aqui as relações são muito importantes. Se você pega uma empresa de bens de consumo aqui e você está se relacionando comercialmente com as grandes redes de supermercado, por exemplo, você vê que as relações são pessoais. Não é que nos Estados Unidos, e eu já trabalhei lá, eu sei como é, lá você passa a mão no telefone, você negocia um mês e ninguém está preocupado em te ver pessoalmente. Ninguém está preocupado em jantar com você. Todo mundo está preocupado em fazer o pedido, fechar o número e acabou. Aqui no Brasil, existe uma necessidade de você criar relações. A confiança vem muito daí. Então, eu acho que, para mim, você ter essa rede de conexões muito forte, muito bem estabelecida, é essencial. E, Elo, numa sociedade que a gente vive, onde o trabalho define tanto a nossa identidade, quem somos nós fora do título e da função? Olha, eu vou te falar que, para mim... eu tive vários aprendizados interessantes, mas o primeiro as pessoas te associam a uma empresa. Ah, você é Heloísa da... Isso é para tudo. Você vai num evento, você vai numa palestra, você vai numa festa, você vai... Em qualquer lugar que você vá, você sempre vai receber a pergunta, você é Heloísa da... Eu comecei a achar interessante, eu falei, gente, isso aqui poderia ser uma crise para mim, né? Porque se eu não estou em nenhuma empresa, eu sou quem eu sou. E aí, para mim, também, esse é um sinal importante, assim, que você tem que entender como líder, que você tem que construir uma imagem de liderança que vá além da empresa que você trabalha. E eu entendo isso como thought leadership. Existe um processo para você fazer isso. Que eu comecei a fazer isso em algum momento na minha carreira, que é você, independente da empresa para a qual você trabalha, você começa a desenvolver uma imagem de líder. E assim, eu como líder, eu quero ser associada a quê? Você tem que saber, né? E começar a trabalhar para isso acontecer. Porque quando você sai da empresa, você tem que ser reconhecido por isso. Aí, você não é a Heloísa da Kenvue, ou da Hackett, ou da PMI. Você é a Heloísa, líder da transformação.
Você é Heloísa, líder que promove diversidade e inclusão. Então, acho que o líder hoje ele tem essa responsabilidade de construir isso, porque quando você não está num contexto, você tem que seguir sendo, né? Você tem um papel de influência, você segue tendo um papel de influência. Então, pra mim foi muito esquisito no começo, mas assim, eu levo tudo muito na boa. Eu falei, gente, eu tô aqui, assim, é uma decisão minha de estar aqui vivendo isso e eu vou levar da melhor forma possível. E comecei a pensar, poxa, qual que vai ser a minha resposta? O que eu vou falar? Não, mas como que eu vou me posicionar? E é interessante, porque as pessoas respondem bem. É legal, porque as pessoas intuitivamente fazem isso, essas perguntas. Elas não é por maldade, é por provocação, nada disso. E aí é divertido, assim, mas no começo foi estranho, na verdade. Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E Elo, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Olha, eu faço várias, mas assim, muito relacionadas a como que você vai nessa empresa aqui daqui a um ano, vamos supor, você vai começar a trabalhar com a gente nessa posição, nesse projeto, você sabe mais ou menos qual vai ser o seu principal desafio, né, no primeiro ano. Depois desse primeiro ano, qual conversa você espera estar tendo aqui comigo, seja numa avaliação de desempenho ou seja numa conversa de planejamento? O que você espera estar trazendo para mim? Qual que é a tua expectativa? Eu acho que é legal porque ela é um trigger assim que traz um pouco da intenção da pessoa, porque a pessoa ela tem que vir com o objetivo de querer realizar algo, né? Então, acho que nessa resposta ali, a pessoa daí ela pode trazer alguns elementos. Olha, eu espero te entregar, sei lá, primeiro ano isso aqui, mas também espero estar podendo, sei lá, te pedir recurso ou para investir mais. Né? Então, acho que é uma conversa interessante que traz um pouquinho da expectativa da pessoa com relação ali ao curto prazo também. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você? Para mim, é a pessoa que não tem iniciativa. Para mim, essa intenção, essa intencionalidade por trás das coisas, porque eu gosto muito de entrar em contextos de mudança, de transformação. E se você está transformando um negócio, uma empresa, você precisa de pessoas ali que te ajudem a não só carregar aquele piano, mas empurrar ele e acelerar, né? E se a pessoa não tem intenção de fazer isso, a coisa não acontece. E a intenção é aquilo que a gente falou um pouco antes. Não pode ser uma coisa que vem só quando eu fico insistindo e pedindo. Ela tem que ser uma coisa que vem naturalmente. Então, para mim, intencionalidade por trás das coisas, essa proatividade é essencial. E quando as pessoas não gostam de você no ambiente de trabalho, normalmente qual é o motivo? Eu acho que elas acham que eu tento, assim, colocar um ritmo muito forte, assim. Tipo, eu acho que o ritmo tem que ser esse aqui, é esse ritmo que eu quero pôr e é isso aqui que eu quero que todo mundo siga. A gente vai aprendendo ao longo do tempo, que a gente tem que modular isso um pouco. Mas ainda assim é um pouco do meu DNA. Então, acho que é essa questão do ritmo. E o que você gostaria de perguntar para o Baza, Headhunter? Baza, o que você vê que esses líderes dessas, vamos dizer, das grandes empresas aí, vamos falar de bens de consumo hoje num mercado como o Brasil, o que você vê que, e dado esse contexto, essa dinâmica que a gente vive de mudança, todo esse impacto das tecnologias chegando realmente, impactando governança, impactando produto, inovação, etc. O que você acha que os executivos estão precisando adquirir ou se aprofundar mais? Seja em expertise mais técnico ou soft skills, assim. Poxa, refletindo aqui, acho que o primeiro elemento é que claramente o mundo muito mais rápido, sejam nas mudanças, transformações, competições, fez com que antigamente aquele modelo de liderança, seja que o líder tinha todas as respostas ou ele não precisava consultar tanto o time, talvez até funcionaram há 30 anos, porque você fazia aquele planejamento estratégico de 5, 10 anos, 15 anos e seguia ele e estava tudo bem, porque o mundo caminhava de forma mais lenta. Hoje eu vejo um mundo onde você não pode desperdiçar um cérebro do teu time, você precisa de todos pensando, então com isso naturalmente traz um desafio maior de escuta. Lidar com a diversidade é muito bacana na teoria, na prática você precisa de muita habilidade para que todo mundo possa colocar as suas opiniões e diversidade, como eu sempre falo, de histórias, de experiências e não simplesmente só na casca, porque senão a gente quer a casca diferente, mas que todo mundo pense igual, porque é mais fácil liderar dessa forma. E eu estou construindo dessa forma que eu estou te trazendo aqui para dizer que o mundo moderno hoje exige uma agilidade
se a gente ainda pensar em caixas, em estruturas separadas, não vai funcionar. Tanto que hoje uma das coisas que eu mais vejo que é um pedido é você ter pessoas que já responderam por um PNL. Ainda que ele seja pequeno, mas se você respondeu por toda a estrutura de resultados, você teve que olhar para o lado financeiro, para o lado do mercado, do go-to-market, de marketing, de vendas, dessa dinâmica para amarrar as pontas, porque hoje não tem mais espaço para você ser o líder daquela área só do ponto de vista técnico. E a maior armadilha é que quanto mais especialista você se torna, maior a chance de você começar a ter um vocabulário, quase um idioma próprio, que te traz dificuldade de comunicar com os outros. E esse, para mim, é um elemento fundamental. E é verdade. E é legal isso que você traz, porque isso também não se aplica só ao líder, ao presidente da empresa, isso aplica a todas as outras funções, né? Tipo, finanças, para mim, por exemplo. Eu estava outro dia com uma amiga que é CFO e a gente estava conversando disso. Como o papel de um CFO mudou e segue mudando. Eu comecei a trabalhar num contexto que o CFO era o cara técnico que vinha na reunião com as planilhas, saía cobrando todo mundo, falava isso aqui pode, isso aqui não pode. Era, né? E hoje o CFO é aquele cara que você tem que levar ele junto ao cliente, que ele vai te ajudar a chegar em soluções para melhorar a margem, por exemplo. A gente vai fazer um trabalho de 4 mãos. Então, é muito essencial, né, que as pessoas se deem conta disso. Esse todo, até porque vamos combinar que as caixas, as estruturas desenhadas de finanças, comercial, marketing, são estruturas desenhadas há mais de 60 anos. E definitivamente nesse desenho aqui organizacional não vai funcionar para o mundo que a gente está vivendo hoje. A gente vê muitas empresas já migrando, já exercitando um pouquinho da metodologia Agile e tal. Eu já trabalhei, por exemplo, com esse contexto de squads, em que você começa a fazer essa mescla, que é um pouco assim, de começar a desmantelar essa estrutura mais tradicional e misturar. Tem vários desafios, obviamente, porque impacta a governança como um todo, mas o fato é que você consegue começar a enxergar o benefício de você ter ali um squad com pessoas de todas as áreas, todos pensando junto ali em prol da resolução de um problema ou de uma oportunidade. O accountability no problema é diferente. Muda completamente. Daí para aquela coisa de culpa da área tal, é culpa da área tal. Ninguém tem culpa, porque daí ali tá todo mundo junto e todo mundo responde por aquele negócio juntos. Então, eu acho que o que a gente tem é que ainda evoluir nesse contexto é como, inclusive, a forma de avaliar, inclusive performance, mensurar, tudo se conecta melhor com essa nova forma de trabalhar. Porque hoje a gente ainda segue tendo, você tem os OKRs, que são por áreas, são por função. Se você faz um bom trabalho, todos estão conectados ali com o resultado, mas às vezes o squad ali, ele tá buscando um negócio que não tá escrito no OKR, né? Então, como que você conecta aquilo? Eu acho que tem vários desafios, mas é um momento interessante de mudança. E Elô, chegamos agora no momento, dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisita por quê? Eu sou esquisita, talvez, porque eu gosto de... Assim, eu não... Eu tenho essa coisa de... Eu tenho muita energia. Então, eu sou esquisita porque eu sou uma pessoa que, talvez assim, eu não paro. Eu não paro. Quem tá no meu contexto ali, no meu entorno, acaba se acostumando. Mas eu sou uma pessoa que eu não paro. Então, assim, você me ver assistir televisão é quase impossível. Eu não assisto televisão. Assim, quando eu paro é pra ler. Mas, assim, de ficar aquela pessoa tranquila e tal, eu não consigo ser assim. Então, acho que eu sou nesse aspecto. Eu posso fazer yoga, eu posso fazer o que eu quiser. Meio difícil eu parar. E qual foi a situação mais engraçada que você já passou no mundo corporativo, perrengue? Putz, várias, assim, é muito engraçado. Assim, eu poderia escrever um livro, né? Mas eu vou dar um exemplo dessas de quando você sai do país. São muito engraçadas. Eu acho que a mais engraçada foi, assim, que é um pouco tragicômica, mas eu cheguei numa reunião com distribuidores que, quando eu fui para a República Dominicana, lá é um sistema de distribuição misto. Você tem vendedores e você tem distribuidores. Então, uma parte do país era abastecida por distribuidores. E fizeram uma reunião com todos os distribuidores do país para me apresentar. E eu cheguei lá, eu não falava espanhol, e eu fui a primeira pessoa que chegou lá, mulher, né? Então, bom, cheguei no evento, tava todo mundo sentado, eu cheguei, tinha eu, mais umas 2 moças ali comigo e tal, e eles viraram assim, eu comecei a falar, poxa, então, prazer, Heloísa. E eu lembro que eles, assim, eles ficaram, eu me senti um ET, e não é porque eles fizeram por mal, mas eles não sabiam nem como me cumprimentar. Então, eu lembro que ficou uma situação deles levantarem, daí uns faziam assim, daí os outros vinham dar beijo, daí
Daí ficou aquela coisa estranha, eu comecei a fazer piada. Eu falei, não, gente, eu sou brasileira, aqui eu sou de São Paulo, eu dou beijo. Não, tudo bem, não, porque... E daí, ao longo da conversa ali, os quebra-gelos, eles começaram a contar o porquê que eles estavam ali achando estranha a situação. E daí veio qualquer tipo de coisa. Eu não sabia que você era... eu não sabia que você era mulher. Me falaram hoje, eu não sei nem como lidar. O outro, não sabia que você não falava espanhol. Eu achei que eu ia conseguir me comunicar com você. Então, assim, todos começaram a soltar o porquê que eles estavam achando esquisito, mas a realidade é que foi uma situação muito esquisita. Foi engraçada, né? Mas, ao mesmo tempo que eu me senti um peixe fora d'água, eu senti que, assim, os caras estavam, puxa, eu vou viver algo aqui, uma experiência que eu nunca vivi com essa mulher. Eu não sei o que vai dar, né? E, Elu, caminhando agora pro final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o teu lugar de potência? Que tipo de situação ambiente pode te jogar que você brilha? Eu acho que quando tem que, nesse contexto de mudança, de transformação, quando você tem que fazer uma virada, que você tem que trazer as pessoas com você, você tem que, de uma forma natural, inspirar. E acho que, no fundo, né, trazer, mobilizar as pessoas para elas virem para a tua causa. Então, eu gosto disso. Acho que é uma das minhas fortalezas, acho que eu consigo ser... Os feedbacks que eu recebo é que eu consigo ser genuína. Quando eu quero fazer uma coisa, eu entro nela de cabeça e minha energia está 200% naquilo. Então, se você me joga em situações assim, eu acho que eu consigo... Eu gosto e consigo trazer a maioria, nunca todo mundo, mas a maioria eu acho que eu já consegui trazer para o meu lado. Então, é muito bom. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Pode ser um pouco óbvio, mas assim, a gente, no contexto de liderança, você tem que encontrar os momentos em que você vai ser vulnerável. Ao mesmo tempo que você cria uma imagem de um líder forte, que dá conta, que transforma, que muda, que faz o que acontece, eu acho que é muito importante você, assim, saber de forma consciente quais são os momentos que eu vou mostrar os meus lados de vulnerabilidade mesmo e, poxa, coisa que... Porque eu acho que isso é necessário hoje, até para você ganhar credibilidade como líder. Ninguém gosta, né, no geral, de se colocar num espaço em que, puxa, vou mostrar que eu não sei isso aqui, ou vou mostrar que, putz, vou dar espaço para o outro mostrar que ele sabe mais que eu. Né? Então é uma coisa que, para mim, é essencial você reconhecer e praticar. Porque hoje, acho que cada vez mais, com essa coisa das relações cada vez mais humanas no ambiente de trabalho, a gente tendo que trazer um nível de conhecimento das pessoas, intimidade com as pessoas muito maior, as pessoas buscam isso em você. Então, às vezes, o pessoal não gosta de admitir, mas é um fato, é uma verdade. E o que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimentos ou habilidades? Olha, eu aprendi bastante sobre, assim, essa parte toda de como essas novas tecnologias estão impactando a nossa vida e como elas estão impactando o trabalho. Então, eu me aprofundei bastante nisso, até porque acho que todo líder tem que estar muito preparado para acelerar esse processo. Então, essas questões de tecnologia podem ser muito amplas, mas principalmente com relação a ferramentas de trabalho, a parte de gestão de informação, analytics, como trazer isso para o contexto da empresa, como fazer a empresa respirar um contexto mais assim de análise, respirar mais informação para que ela possa tomar melhores decisões, né? Acho que é uma parte mais técnica que eu me aprofundei. E a outra, acho que é a importância de você se conectar com gente que vai, assim, com ambientes que vão além do teu ambiente ali normal. Então, se eu estou no ambiente corporativo, é normal eu me conectar com um certo grupo de pessoas, mas eu acho um limitador hoje você ficar só nessa caixa. Então, assim, eu busquei me conectar com pessoas do mundo da arte, com pessoas do mundo da educação, com pessoas... E o legal foi que, assim, cada pessoa dessa com quem você fala, que você não entende nada do que a pessoa faz e que você se abre ali para aprender um pouco, você traz alguma coisa para você. Então, isso para mim, principalmente nesse ano, foi muito legal. Então, eu criei relações novas com pessoas que eu jamais achei que eu fosse criar e reconheci a riqueza disso para mim e olhando para frente também como isso pode agregar para mim. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. Ai, meu Deus, tem um monte. Bom, a gente estava falando um pouco antes da entrevista, né? Eu acho que o mundo dos esportes, ele é muito legal, ele ensina muito a gente e tem muita sinergia com o ambiente do trabalho, mundo corporativo. Então, eu falei para você que eu fui ver talvez o lutador lá de jiu-jitsu. Fábio Gurgel. O Fábio Gurgel. Eu achei muito legal, eu fui ver recentemente
Uma mesa redonda que ele fez com o Felipe, o surfista, e com o Medina. Foi muito interessante, achei ele um cara muita coisa legal ele compartilhou, então talvez seria uma pessoa interessante para você trazer. Quem mais? Eu acho que, poxa, no próprio IPO tem muita gente, tem o Rafa Velar, eu não sei se você já conheceu ele. Ele Conheço é um IPOer. ele. Ele é um IPOer, eu já entrevistei o Rafa. O Rafa, assim, eu achei muito legal, porque o Rafa tá atuando numa área do marketing ali que é muito nova, muito diferente, que acho que muitas pessoas que estão atuando nesse contexto de marketing mais tradicional não conhecem direito ainda, estão querendo aprender, mas não sabem direito como fazer. Então talvez o Rafa seja uma pessoa legal. Rafa, vou te mandar mensagem, a gente vai bater a agenda. Oi, Rafa. Você terminou o OPM, que eu sei agora. Exato. Agora você vai estar com mais agenda, eu vou te puxar aqui para ser entrevistado. Exato. O Rafa, assim, eu já falei para ele que eu sou embaixadora dele, sou fã dele. E é um cara legal, assim, eu acho que a gente está vivendo um contexto, assim, eu falo que é o sanduíche, que você como líder hoje, você está liderando pessoas de 40 anos e pessoas de 20 e poucos anos. Então, você se conectar com essas gerações novas que estão empreendendo, que estão fazendo as coisas de uma forma diferente, é muito legal. Eu adoro estar em contato com eles, eu tenho vários, tem alguns que eu mentoro, inclusive, então acho que ele é um. E a outra pessoa, que é uma pessoa que eu admiro muito, que é outra que tá... Na verdade, eu tenho duas, mas eu tenho tanto a Sheina, que a gente já conversou sobre ela, quanto a Karina. Né? Então, a Karina, da BlackRock, também é uma pessoa que eu conheço, porque a gente está em fórum juntas e tal, mas é uma pessoa brilhante, acho que ela tem muita coisa legal da carreira dela, da história de vida dela para contar nesse mercado, que também dela, que é bem particular, bem desafiador. Então, acho que é uma pessoa também bacana, legal, que lista, adorei. E uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aquilo, o que é felicidade para você? Felicidade, eu acho que é quando você acorda dizendo, puxa, assim, é um novo dia, tô aqui, tem coisa para realizar, você agradece, você fala, putz, hoje eu tenho, é uma outra oportunidade para eu fazer o que eu gosto, para eu realizar, para eu cuidar da minha família, seja cuidar, seja no ambiente de trabalho, mas é você acordar com uma perspectiva positiva do seu dia, do que você pode fazer com aquele dia, e essa rotininha, né? Então isso para mim, a felicidade está nas pequenas coisas. E também, ao ir dormir, eu gosto de fazer um exercício de fazer um wrap-up do meu dia. Então, ali, 15 minutos. O que eu fiz hoje que foi legal? O que eu fiz que eu não gostei, que eu poderia ter feito melhor? E, putz, desperdicei meu dia ou não? Né? Acho que é sempre um bom check. Então, se você consegue ir deitar todo dia, fazer esse exercício, falar, puxa, fiz mais coisa legal, ou talvez coisa que me desafiou, que eu aprendi, do que coisa chata, eu acho que você tá feliz. Legal, adorei. Antes da gente encerrar, tem um presente aqui pra que você. Maravilha, que maravilha. Óculos da Ferragamo. Nossa, maravilhoso. Marchon, que é fabricante e distribuidora dos óculos aqui no Brasil, nosso parceiro aqui, tá sempre olhando o perfil dos nossos entrevistados aqui, falaram, manda esse daqui pra Elô aqui, que ela vai gostar. Eu não consigo ganhar presente e não abrir, gente. Gente, preciso mostrar. Maravilhoso. Amei. Muito obrigada. Muito bom. Muito bom. E Elô, pra gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vêm pela frente? Deixa a tua mensagem. Olha, eu estou bastante inserida em duas coisas. Assim, eu estou formatando um trabalho meu que é pro futuro, tá? De uma espécie de consultoria, mas é um tipo de consultoria mais inovadora, que ela é mais focada em execução e tal. Então, a gente está formatando um negócio que em breve a gente vai começar a divulgar, mas é uma coisa que, assim, não vai ser ainda a minha atividade principal, mas eu vou começar no paralelo. Tô bastante envolvida com mentorias, então, assim, tô tentando usar parte do meu tempo para influenciar outras pessoas de forma positiva e também, porque é algo que me alimenta, que eu também aprendo. Então, tô em vários programas, ajudo algumas instituições, o próprio IPO, mas também Instituto Semear, eu faço, então eu estou bem ativa nessa frente. E outra, eu estou fazendo um trabalho de meio que conectar grandes marcas que querem investir, talvez, em impacto social, mas às vezes não investem bem, investem no projeto errado. Eu estou tentando criar conexões. Então, assim, como eu te falei, eu vi um espaço muito grande da gente criar conexões. Então, eu estou fazendo muito disso. E também aí me preparando para minha próxima aventura aí, né? Para minha próxima responsabilidade aí de trabalho.
Muito bom, Elô. Puxa, adorei. Puxa, eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Obrigado por abrir tua agenda. Que bom que deu certo da gente marcar esse bate-papo aqui e principalmente compartilhar aqui toda a tua história. Não, super obrigada a você. Adorei nosso papo. Se deixar, eu ficaria falando aqui até amanhã. Obrigada, viu? Muito bom, adorei. Valeu. Valeu. Este podcast foi editado por Felipe Mux.